Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e na aula de hoje a gente vai aprender a finalizar finalmente a argumentação. Falamos nas aulas anteriores sobre como produzir um tópico frasal, como modalizar o tópico frasal. Agora falta aparar as arestas e crescer e inflar esse parágrafo para ele ter todos os elementos estruturais necessários e assim você conseguir fazer uma argumentação sólida de qualidade e atingir o total na redação. Comentar todo o processo avaliativo é muito importante, entender a cartilha de redação do MEC também. Em 2019, o MEC também lançou uma cartilha dessa e vem lançando há muitos anos, contendo não só as regras de como o seu texto é avaliado, mas ela tem como foco o aluno. Eu já comentei sobre a avaliação da argumentação, competência 2, 3 e 4, inclusive e principalmente a competência 3, nas aulas anteriores. O card está aqui no vídeo como sempre. Assiste primeiro, aprende a fazer o tópico frasal para depois aprender a contextualizar e colocar os elementos finais da conclusão. Vamos continuar. Nas aulas anteriores a gente falou sobre o tópico frasal, falamos da relação direta que ele tem com a tese. Na verdade ele é baseado na tese, ele vem de elementos da tese. Falamos sobre o uso de modalizadores e da importância de expressar de fato caráter opinativo, valor opinativo do texto. Nesta aula a gente vai comentar sobre como fazer a contextualização, colocar as consequências e como apresentar os problemas e as ausências, ou seja, como preparar os elementos, preparar o terreno para que a conclusão seja feita com mais facilidade. A estrutura da argumentação é bem simples. Ela tem de 8, 9 ou 10 linhas. Comentei isso em aulas anteriores. É importante que sua argumentação que ela seja maior do que o seu parágrafo de introdução. É bizarro pensar que você gasta mais linhas para introduzir o assunto do que para argumentar sobre ele. Até por uma questão estética também, o corretor, quando ele vai ler seu texto, ele vai avaliar todos os aspectos, inclusive o aspecto estético. É bom pensar que tem que ter uma contextualização. Na sequência, um conectivo, os elementos coesivos ali para unir a ideia. Vai vir logo depois o tópico frasal, modalizado, com informações, as consequências, se possível, exemplos e informações nesse próximo espaço. E por último, as considerações finais, essas reflexões, que é essa preparação do terreno para a conclusão. Essa é a ordem estrutural de todo argumento que é de qualidade, que é sólido. Na aula anterior, específica sobre tópicos frasais, a gente comentou como é que ele funciona e qual a importância dele no texto. Eu vou refazer muito rapidamente agora, já que esse não é o objetivo dessa aula, todo o processo anterior, para a gente se basear nesse tópico frasal para poder construir os outros elementos. Então eu vou considerar o tema Caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Foi um tema que já caiu no Enem. Eu fiz essa redação durante a avaliação do Enem. Se eu não me engano, eu tirei 940 ou 960. Eu tenho que conferir lá na página do MEC. Eu vou usar o meu parágrafo como exemplo, partindo do tópico frasal, então, que foi baseado lá na minha introdução, para na sequência a gente construir todos os elementos que faltaram para você aprender passo a passo como construir um argumento de qualidade. Então o que acontece? Para a gente iniciar, a gente tem que primeiro usar a introdução. Isso é muito importante. A nossa introdução, então, ela vai ter lá o contexto dela, vai ter o conectivo e vai ter dois problemas na tese. Eu vou ler inteira só de curiosidade, tá? O cristianismo sempre teve maior relevância, atuando principalmente enquanto regime de conduta, fundamentalmente durante a Idade Média. Levado ao Brasil anos mais tarde, o catolicismo esteve cristalizado à vivência brasileira, impondo-se e hostilizando inúmeras práticas religiosas indígenas por meio de padres jesuítas a serviço da Companhia de Jesus. Comentamos sobre isso aqui na aula de quinhentismo. E posteriormente contribuindo historicamente para a segregação e criminalização de religiões africanas ainda durante o período colonial. Conectivo, assim, vírgula, ainda que a liberdade religiosa tenha sido legalmente conquistada nas últimas décadas. E aí vem a minha tese, vem os problemas da minha tese. Posso fazer um argumento com cada um deles. O primeiro, o preconceito cristalizado e imbuído historicamente, ele ainda se faz presente. E o segundo, ele gera danos e acarreta discriminação e violência. Então eu tenho dois problemas bem nítidos. Eu vou usar eles para fazer o tópico frasal para depois eu poder contextualizar e te ensinar a preparar o terreno para a conclusão. Da mesma maneira que fizemos na aula anterior, então, eu vou usar a introdução, eu vou extrair da tese o problema que está logo acima da minha cabeça aqui e através desse problema eu vou construir um parágrafo inteiro. O problema é o preconceito cristalizado e imbuído se faz presente, acarreta danos, discriminação e violência. Eu vou escolher qual abordagem vou fazer com cada um desses dois problemas para desenvolver o parágrafo. Então, primeiro, vou basear já naquela frase que eu tinha pronta na minha introdução, que era a minha tese, e vou, na sequência, produzir o tópico frasal já modalizado de uma vez. Se você não sabe concluir esse passo, realizar esse passo, então volta na aula anterior. Seguindo a direção oposta do que de fato propõe por meio do cristianismo, infelizmente, muitos líderes religiosos têm se valido da audiência que possuem para associarem seu Estado de Direito e fomentarem a perseguição e opressão. Estou usando ali perseguição e opressão para contrabalancear em relação ao preconceito cristalizado que gera discriminação e violência.
vilipendiando outras seitas, grupos religiosos e minorias sociais. Então agora eu já tenho meu tópico frasal pronto, modalizado, e a gente parte agora para o conteúdo novo. O que é a ideia agora? É a gente pegar esse tópico, pensar a respeito dele, levantar algumas reflexões, voltar na ideia da competência 3, que eu tenho que se relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Então eu estou me posicionando, eu já deixei isso muito claro, esse ponto de vista, essa parte eu já fiz, quando eu modalizei, quando eu adicionei informações no meu tópico frasal, do tipo infelizmente, tem se valido da audiência que possuem para associar-se ao Estado e perseguir, tem vilipendiado, então está seguindo a direção oposta, quer dizer, está seguindo os valores opostos. Então, nesse ponto eu já me posicionei. O que eu vou fazer agora então é relacionar, organizar e colocar informações. Posso fazer isso primeiro contextualizando, ou seja, colocando elementos, sentenças antes dessa que já está pronta, colocar coisas antes dela, e depois tentar responder, e para ajudar, essas perguntas movimentam muito bem a argumentação. Sempre se faça elas em relação ao seu tópico frasal. Primeira pergunta, qual que é a origem do problema? Segunda, quais as consequências para eu colocar depois, na parte seguinte? Quem são os grupos sociais mais afetados? Quais são os fatos que eu posso colocar, exemplos, informações, pensadores? Já falei sobre muito desse assunto aqui, já falei muito sobre esse assunto aqui no canal, quando eu falei sobre planejamento textual. Isso é importante, tá? E escolher o que vai ser citado. E já falei muito sobre evitar o senso comum, evitar citar o que todo mundo cita, fugir de lugares mais simples, mais corriqueiros, fugir de séries da Netflix, tenta fugir desses eventos comuns da cultura pop, super-herói, não sei o que, evita isso. Vai por um caminho mais clássico, um caminho mais seguro, é a sua vaga na universidade que está em jogo, não vale a pena você arriscar. E aí depois que você se preparou, tem essa lista de coisas que pode citar, sabe qual é a origem, de onde vem as raízes históricas, se é que é um problema, um tema, um tópico frasal que tem relação com raiz histórica, já sabe a relação direta e indireta aí que tem com esse problema na sociedade, sabe quais as consequências, quem são os mais afetados, vai ficar facinho de fazer um parágrafo de qualidade. Então vamos contextualizar esse argumento. Tudo que está em amarelo, então, é a contextualização. A parte que está branca é o meu tópico frasal. É outro elemento, aquele passo da aula anterior. Então fica assim, por exemplo, negar a pluralidade religiosa em uma nação etnicamente tão diversa. Estou voltando ali no passado histórico. Como o Brasil, é vedar os olhos à realidade em que vivemos, já fazendo um paralelo com a situação atual. Nesse sentido, o Estado deve naturalmente voltar-se às minorias religiosas a fim de garantir a liberdade teológica. Conectivo para juntar com o meu tópico frasal. E a gente segue. Agora que eu já fiz a contextualização, deixei tudo em branco de novo então, e o que vem amarelo são as consequências, e vou aproveitar onde eu estou colocando as consequências e colocar dados, citações, informações, pensadores. Nesse caso aqui eu usei uma ideia política lá do Aristóteles, que encaixa em muitos temas. Não obstante, assim a sociedade, lamentavelmente, torna-se uma espécie de santa inquisição, já fazendo um paralelo histórico também, moderna que julga e também aplica duras penas, hostilizações e até mesmo linchamento. Estou voltando lá no que eu coloquei no meu problema, inclusive, contrariando o bem-estar social, a democracia e a legalidade, negando a harmonia política proposta por Aristóteles. E defende a necessidade de convivência por sermos seres políticos, o zoon politikon. Então eu consegui organizar a minha ideia e fazer ela ir de frente com o pensamento aristotélico, coloquei ali a Inquisição como conhecimento das várias áreas também, acabei de produzir um parágrafo, ele está pronto, agora eu vou preparar o terreno para a conclusão. A próxima etapa você só vai fazer se tiver espaço no seu argumento, ele não atingiu as 10 linhas, por exemplo, as 8 ou as 9 linhas necessárias, e você quer facilitar a produção da sua conclusão. No segundo parágrafo de argumento, como o espaço às vezes é menor, não dá para fazer isso sempre. Então, como que vai ficar a preparação para a minha conclusão? Eu vou dizer o que não tem ou o que está sendo feito errado para na conclusão dizer o contrário. Ó. Isso somente é possível devido à ausência de políticas preventivas. Na minha conclusão, então, eu tenho que colocar políticas preventivas. E ações governamentais voltadas ao ensino religioso. Então, na minha conclusão, eu posso fazer uma proposta de intervenção voltada para o ensino religioso. Eu estou adiantando elementos que a gente vai ver na aula de conclusão, que é a próxima aula. Capaz de formar cidadãos plenos e voltados ao pensamento da inclusão e respeito social. E aí eu fechei meu parágrafo, lá na conclusão fica facinho de resolver. Aprendi a fazer agora a argumentação inteira com todos os elementos necessários.
Para ficar claro do que eu estou falando em relação ao exemplo da conclusão, vou te mostrar o parágrafo de conclusão comparado com o finalzinho do meu argumento. No meu argumento eu falei que falta, por exemplo, ações voltadas ao ensino religioso. Como é que fica a minha conclusão? Vou ler só uma das intervenções. Portanto, é de extrema importância que a laicidade do Estado, o Estado aí vai ser o agente, vou falar mais disso na próxima aula, seja buscada de maneira contundente. Para isso é necessário reconstruir a grade curricular do ensino religioso público. Perceba que eu estou atingindo justamente o problema que eu coloquei lá no finalzinho do argumento, para o corretor jamais pensar que meu texto não está articulado. Tendo por objetivo expor a diversidade religiosa, mas também discutir a respeito de sua dissociação completa do Estado, que tem tudo relacionado com o que eu produzi no meu argumento. Você pode pausar o vídeo e ler o argumento inteiro de novo, que você vai encontrar todos esses elementos nele. Então até aqui a gente já encerrou a aula, só para a gente recapitular e para você memorizar quais são os passos para produzir uma argumentação de qualidade, para o corretor ler a sua argumentação, sair aquela lagriminha e ele ficar apaixonado com o seu texto. Primeiro passo, reutilizar os elementos lá da introdução, lá da tese, para fazer um tópico frasal. Depois você vai modalizar, vai inflar, vai crescer as informações, vai modalizar colocando elementos opinativos no seu tópico frasal. O terceiro passo é adicionar contextualização, igual a gente fez hoje. Pode ser com elementos históricos, outras citações, enfim, fazer um paralelo ali. Quarto passo, adicionar consequências e exemplos, informações, dados, atingir o conhecimento das várias áreas que exige na competência 3 da avaliação do Enem. E por último, preparar, se possível, os elementos para facilitar a sua proposta de conclusão, para facilitar a sua vida na hora de fazer a conclusão. Ela já nasce pronta, ela está essencialmente concluída já. É só você reconstruir dizendo o contrário do que estava lá nos elementos que você preparou. Se você diz que não tem uma qualidade no ensino religioso ou na metodologia do ensino religioso, na conclusão você diz o contrário, que isso tem que ser feito, que tem que ser reavaliado, tem que ser reconstruído. E como vai ser feito isso? Com esses 5 passos, você faz o argumento não só de qualidade, mas você já ganha tempo para fazer uma conclusão muito mais rápida. Vale muito a pena. Se você assistiu essa aula até aqui, gostou do conteúdo, vai baixar o material na descrição do vídeo, não esquece, por favor, de dar um like ou se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso ajuda muito e me faz ficar satisfeito em produzir conteúdo de qualidade genuíno aqui no YouTube. E é claro, como sempre, bons estudos. Até mais. Valeu!